como é que foi como é que você foi entrando nesse mundo dos vícios e coisas do tipo, e como é que você foi superando isso, sabe? E a partir disso, acho que a gente vai entrando nas conversas ali que fazem sentido. Né? Não, certo. Assim, de forma objetiva, eu nasci ali no interior de Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso. Eu tenho problemas respiratórios, tipo bronquite, asma, apneia obstrutiva do sono. Então, assim, desde pequenininho, o médico já falou com meus pais, ó, coloca ele na natação. Coloca ele na natação, o melhor remédio para quem tem problema respiratório, natação, muito melhor que qualquer outro remédio. E, beleza, comecei a nadar. Com 6 anos, eu fui para Belo Horizonte. Aí eu entrei numa equipe gaguejei, porque é bom não falar o nome, mas uma equipe bem conhecida de natação, você tem que passar numa prova e tal, meus pais ficaram bem orgulhosos. Mas é um clube bem elitista de Belo Horizonte, muito elitista mesmo, high society total. E aí eu cheguei lá, imagina, sempre fui mais gordinho e tal, problema respiratório, então assim, rapidamente eu me revelei o pior da equipe, apesar de eu ser dedicado, pior. Falava desse jeito, porquê, porta, porteira, usava umas roupas mais simples, igual eu falei, um clube elite, aí já novinho ali, já começaram a me arregaçar no bullying mesmo, pesado. O que falava ali pra você? Então, assim, como a gente era novo, é um negócio assim, clássico nesse clube lá, hoje eu entendo, sabe? É coisa assim, eles pegam pesada na pancada mesmo, apelido, cabeção, cebola, gordo, ruim. Por exemplo, dentro da água ali, vai formando ali naturalmente os melhores em primeiro, depois vai vindo na sequência ali. Então eles pegavam assim, o último ali, eles dá pernada na cara, tem muitas coisinhas assim. Saquei. Mas assim, eu sempre tive um traço psicológico de não querer desagradar meus pais. É uma coisa assim, sei lá, cada um... Eu acho que as nossas características vão levando a gente para alguns desenrolares na vida. E o meu pai sempre foi muito frio. Tipo assim, ele me levava, via ali os meninos, tipo, me sacanear e tal, não falava nada. E eu falava, não quero decepcionar meu pai. Mas aguentei ali até uns 10 anos. Aí chegou num ponto que não aguentava mais. Falei, não aguento mais. Aí desabafa com a mãe, né? Tava assim, já surtado. Eu estudava num colégio muito bom lá de Belo Horizonte também. Assim, eu na parte assim, intelectual, era bem inteligente. Mas na hora que eu saí da natação, eu engordei muito. Porque assim, eu sempre tive um problema com... Vai chegar na parte que eu tenho problema com drogas e tal, mas sempre tive problema com comida. Eu acho que o problema da pessoa é compulsão. Tá entendendo? É uma pessoa compulsiva. E o compulsivo, cada um vai para um lado, mas assim, ele tá sempre ali migrando de compulsão. Então, a minha primeira compulsão foi comida. No que eu engordei, no colégio, aí o bullying transferiu pro colégio, que aí eu fiquei gordinho, lá meus amigos me apelidaram de Toicinho, em referência a um porco, e aí foi indo, beleza, tocava. Eu sempre, igual eu te falei, igual esse perfil psicológico de não querer desagradar os pais, era com meus amigos. Então eu aguentava ali, e sorrindo e tal. É aquele cara, aquele perfil psicológico de pessoa boa que vai aguentando tudo até que estoura pra alguma coisa. Já viu? Uhum. Tipo isso, vai aguentando. E... Cara, mas desculpa te interromper, mas nessa época você criava uma máscara ali, nem sentia a dor que isso ia gerar, ou você ou você sentia em casa, você chorava e coisa do tipo? Não, chorava sozinho, muitas vezes. Tenho essa... quem me conhece do conteúdo antigo sabe que eu choro, sou um cara bem emotivo, bem emoção, entendeu? Eu sempre fui, muita emoção, muita, sabe, tipo assim, se eu ficar nervoso aqui, você vai ver no meu olho, eu não consigo disfarçar, sabe? Tipo, é um trem doido, bem o que eu sou mesmo. Mas assim, pra não desagradar, pra ficar bem, eu sempre forcei, eu sempre tive muito medo de ficar sozinho. Essa é a verdade. Sabe? De ser excluído, ser rejeitado, da solidão.
Acho que muito do jeito como meu pai me tratou frio ali, acho que muito das coisas tá ligado com a forma como o pai ou a mãe tratam. Não é isso, mas assim, pelo que eu tenho experiência ajudando pessoas, parece que o pai tem uma maior influência no desenvolvimento. É um trem doido, sabe? Mas aí, então aí eu fui aguentando dos 10 aos 15 anos ali, o que aconteceu de mais grave foi que meu pai e minha mãe estavam brigando muito. E eu não sabia por quê. Aí um dia um amigo meu meu pai sempre foi meio estranho, assim, sabe? Não, sabe, naquele sentido de frio e tal. Teve numa idade avançada, mas com 13 ali, 14 anos, um amigo meu foi lá em casa, a gente chegou na hora do colégio, minha mãe só chorando em casa e eles brigando. E aí ele entrou no meu quarto, ele foi na frente assim, entrou no meu quarto, pegou meu pai assistindo, tipo assim, é um trem meio pesado de falar, mas ele tava fissurado com uma cantora. Era época de videocassete, ficava só assistindo essa mulher o dia inteiro em casa, fazendo tipo um ato sexual ali no quarto, sozinho, no meu quarto. E ele viu, voltou pro colégio e aí que começou a contar a história. Eu achava que era zoeira, que ele tava inventando e tal. Depois eu fui entender que não, que era real e era por causa dessas coisas que minha mãe tava ficando triste. Então, assim, com 14 anos ali, eu já tava desse ponto ali para estourar, sabe? Eu não aguentava mais, vergonha, daí... Antes era zoeira, era eu. Aí, igual eu sempre ali fingindo que tava tudo bem, com medo de perder os amigos, aí virou a zoeira. Meus pais. Aí, com 14 anos, eu fumei um cigarro. Falei, pô, bom demais. Passa mal ali, mas dá um alíviozinho de ansiedade, entendeu? E esse comportamento meu de preocupado com tudo, eu já me descrevi uma criança ansiosa. Isso é um comportamento ansioso, medo de perder as coisas, fico muito preocupado com a opinião dos outros, até arrepio falando, é um comportamento ansioso, sabe? E aí já fumei um baseado, aí foi uma maravilha, porque aí relaxou. Tinha muito insegurança para mulher também, então quando eu tomei uma breja, fiquei mais confiante, aí, puf, que combo foi assim, cigarro, cerveja, coisa, eu falei, nó. E aí, nem todo mundo faz isso no colégio. Então, eu senti um maior respeito, entre aspas, ali, que me falou, agora eu me achei, agora eles vão me respeitar por causa disso, e eu tô mais confiante e tal. Aí, basicamente, um ano ali, eu já... melhor aluno, já fui para um dos piores, reprovei, já comecei a ter sequelas, não desanimando as pessoas, mas tive algumas sequelas. Tipo, sabe, minha letra era bonita, ficou feia, algumas coisas que eu era ruim, fiquei muito pior, reprovei. Mas era assim, aí já entrando no conteúdo, muito das pessoas, isso é um entendimento de um psiquiatra dos mais top que tem no mundo sobre o assunto de vício, ele chama Gabor Mate. Ele fala que muito da questão de uma pessoa estar ligado se ligar com qualquer vício, é muito numa busca de uma fuga da dor, né? Por uma ausência de amor. Uhum. Então, assim, no meu caso ali, e jamais estou falando me vitimizando, foi o que foi. A ausência de amor ali, no meu caso, foi por conta do meu pai. Tanto pela frieza, quanto depois pelo que ele ficou estranho. Anos depois a gente foi entender que ele desenvolveu uma demência, uma doença grave, uma coisa dele, mas é um trem doido. A gente não quer saber de nada, né? Fica com raiva e tal. É engraçado porque eu faço alguns conteúdos e quando eu falo de perdoa seu pai, coisa e tal, baixo o engajamento, as pessoas, sabe, tem um problema com isso. E eu carreguei esse problema quase para... Eu tenho 35, fui resolver isso na minha cabeça depois de uns 30 anos. É um trem assim, e vai carregando um ódio, uma amargura. Mas muito da questão que leva uma pessoa a se viciar é uma ausência de amor. De alguma forma faltou um amor ali, que é uma coisa assim, vamos dizer, subjetiva, mas faltou um amor para a pessoa
A pessoa nunca se sentiu amado, né? Ou se sentiu pouco amado. Isso. Aí cada pessoa vai ter uma sensibilidade a isso, né? Exatamente. Tô inteirinho arrepiado. Pegou. É isso. Quando a gente fala no direito subjetivo, vai várias interpretações. Então, assim, pode ser que o cara teve um pai relativamente presente, mas para ele aquilo não foi. Tipo assim, o pai trabalhava muito e não dava muita atenção, mas era um pai ali, não foi nada pesado ali, igual o meu, brigaiada, ausência total, coisas assim, igual eu falei, que envolve problema sexual, um negócio assim, mais pesado. Mas pode ser qualquer coisa. Às vezes a pessoa não teve uma namoradinha, um namoradinho, e aquilo para ela era muito importante, alguma coisa que aí ela viu numa substância ou num comportamento, pode ser também pornografia, videogame, qualquer coisa ali, né? O seu companheiro, a sua amiga, o seu namorado, o seu pai, preenche um vazio ali, né? Uma substância ou um comportamento, porque é a mesma coisa, né? Depois, mais para frente, a gente entende, né? O negócio de uma droga, um trem é mais apelante. A degradação ela é mais rápida, mas um comportamento igual a pornografia, um videogame, excesso, apostas, né? Eu brinco hoje, né? Rede social, esses vídeos curtos hoje são o chefe da quadrilha, né? Tipo, na minha cabeça hoje isso vai levar... A gente daqui uns 10 anos a pifar. Muita gente vai pifar. Cara, eu não tenho dúvida disso. Sabe? É cabuloso. O celular é o chefe da quadrilha. É bem simples. É o que tá todo mundo na mão, tal. Mas enfim, depois a gente pode falar sobre isso. Mas encontrei ali. E aí, joga uma moeda pro alto. No seguinte sentido. Tem um fator genético. Tanto que você vê várias pessoas de uma mesma turma que começaram todo mundo ali a usar, e alguns para e outros vai cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Então, assim, tem um fator genético, tem uma ausência de humor. O fator genético a gente fala que é a curiosidade, né? Então, assim, viciou por quê? Outros vão viciar simplesmente por curiosidade. Porque tem um fator genético que vai levar a pessoa a se viciar. Então, por exemplo, alguém está assistindo aqui, ouviu, não, mas eu tive tudo bom na minha casa e estou aqui viciado no trem. É isso, é um fator genético. Eu brinco, né? O bichinho pica, tem gente que o bichinho pica mais forte. Não tem como também se permanecer no uso de um comportamento ou numa substância que provoca um prazer rápido e apelante. Também qualquer um vai acabar se viciando a longo prazo, mas quem tem o fator genético vai ter um desafio maior. E aí junta isso com, às vezes, uma sensibilidade maior às emoções e coisas do tipo, aí o negócio fica complexo, né, cara? Isso. Aí entra um outro fator, um problema psicológico. Tipo, igual eu falei, eu sou ansioso. Outra criança ali, adolescente, ele é mais propenso a ser um traço de depressivo, mais triste, não que tenha depressão, mas mais isolado. Outros, essa questão do TDAH, problema de foco, concentração. Outros bipolar é o que mais cabuloso, porque é muito difícil você entender que é bipolar, mas todos esses problemas psicológicos também vão ser um fator ali que vai... Eu estou até inteirinho arrepiado, que vai levar a pessoa também a se viciar. É uma ideia daquela psiquiatra Ana Lembick, né? Que escreveu aquele livro Nação Dopamina. Uhum. Na nossa mente, todo ser humano tem uma balança. De um lado, o prazer e do outro, o sofrimento. Então, em tese, a gente tem que ter isso nivelado ali. Igual, né? Uma hora a gente está sentindo mais prazer, outra hora mais sofrimento, mais nivelado. Uma pessoa que ela nasce com um problema psicológico, ela já tem naturalmente a balança para o lado do sofrimento. Então, na hora que ela usa um comportamento ou uma substância que gera um prazer apelante, a balança nivela. E ela se vicia muito mais fácil. Então, assim... e a sociedade parece que não quer entender essas coisas assim. É bem complexo mesmo. Mas essa pessoa vai se viciar mais fácil.
eu tô contando isso tudo para as pessoas entenderem o que pode ter levado elas a se viciar e não como um fator tipo assim, eu sou assim, então vou continuar. Não vamos chegar na solução, mas só para a gente entender a origem, né? A causa do vício. Legal isso. E então, assim, no meu caso era ansiedade. E aí, dos 15 aos 18, eu intensifiquei para drogas ali mais pesadas. Eu tenho 35. Na época, era a época das raves ali, que era, por exemplo, tem épocas de festa, né? Então, era a época dourada das festas rave. Era muito top. Vai migrando. Eu tô por fora agora, mas há uns anos atrás, aquelas festas prêmio, e vai migrando. Né? E eu ia nessas raves, aí comecei já para as drogas sintéticas ali, LSD, bala, MD, já usar uma... Pode falar? Pode, cara. Qualquer... Pode falar. Não, eu não sei, eu não entendo por causa de coisa de algoritmo. Até uma curiosidade minha, eu fico usando várias outras palavras com medo do algoritmo. Aqui, pelo menos no meu canal, nunca tive problema com isso. Então, eu assisti alguns vídeos, eu vi que não... Então, assim, cocaína... Porque acho que é conteúdo educativo, aí não dá nada, sabe? Então. Não, eu assisti outros... eu acompanho o seu canal. E eu sempre vejo as pessoas falar, e eu vejo que você é especialista nessa coisa de algoritmo e tal. Eu tenho que perguntar, tranquilo. porque eu morro de medo. Então, aí, dos 15 aos 18, aí as pessoas perguntam, como que você arrumava dinheiro, né? Então, assim, meu pai, ele desenvolveu uma doença, depois chama demência. Demência é tipo o seguinte, muita gente fala, vai desenvolver uma demência. O que é uma demência? A do meu pai era que, tipo, desliga a parte do... Quando a gente tá bêbado, a gente é induzido a uma demência. A gente faz coisas que a gente não se lembra, se arrepende, loucuraiada. E a demência é mais ou menos isso. Afeta uma parte do cérebro da pessoa que ela faz coisas que, velho, ela não tá na consciência dela fazendo. E então ele chegava, seu vagabundo, toma esse dinheiro e vai pra rua se drogar. Tipo isso. E dava um dinheiro e eu ficava 2, 3 dias fora de casa, ficava sempre arrumando casa de amigo meu, aquela coisa. Vendia, eu sempre, só antecipando, eu trabalhei com eventos a minha vida inteira, já fui dono de boate, produtor de evento e tal, entendeu? Então, assim, desde novinho, ali arrumando um jeito de ganhar um dinheiro para poder continuar me mantendo ali no vício, ali, me drogando ali, falando do jeito... Pode falar. E era um ambiente que te puxava ainda mais para isso, né? Exatamente. Ambiente de festa e o caramba. Exatamente. E outra coisa, as pessoas perguntam por que eu entendo tanto de relacionamento. É igual eu falei, quando o problema de um vício e de uma dependência emocional, uma necessidade de alguém para preencher um vazio, eles são mais ou menos os mesmos mecanismos que acontecem no cérebro. Por isso eu consigo fazer no meu conteúdo ali boas analogias, comparar bem. Então, levando a uma outra causa que leva uma pessoa a se viciar, que foi, eu acho que hoje, na minha concepção, depois de muitos anos estudando, avaliando, né, fazendo aquela ideia do autoconhecimento, eu, igual eu falei, eu sempre depositei muito a minha melhora, a minha felicidade na mão de outra pessoa. Então, meu pai não era legal comigo, tô mal. Então, eu sempre estava ali buscando também uma namorada, entendeu? E eu acredito que, no meu caso, uma dependência emocional foi um fator bem relevante, porque quando eu estava bem com uma menina, eu ficava de boa. O amor, tipo, de alguém preencher esse vazio momentaneamente, eu não ficava tão atrás, entendeu? Então, assim, muitas pessoas, elas têm problema nos relacionamentos e, devido à dor, acaba usando um trem e aí
o vício vira o remedinho do problema que ela tem de ficar sozinha e de precisar de alguém. Bota fé? Perfeito. Entendeu? Então, assim, vai virando uma complicação para você saber o que é. Será que é dependência emocional? Será que é vício? Mas, normalmente, muitas pessoas têm vício para... É o remédio, é o jeito que elas se automedicam para o problema delas de ficar sozinho. Sabe? Perfeito. Bota fé? Mas aqui não necessariamente a pessoa, essa pessoa que você falou agora, não necessariamente ela tem ela está num relacionamento ainda, né? É. Porque ela não tem relacionamento, ela se sente sozinha e tem o vício. Ou essa pessoa tem um relacionamento, mesmo assim ela tem o vício. Não, então, aí quando a pessoa mesmo assim tem um relacionamento legal e tem um vício, eu acredito que é fator genético. Tá. É o caso que eu considero mais complicado de vencer, mas tudo é possível vencer. Vou comprovar isso ao longo da nossa conversa, através da minha história. Fator genético, para mim, eu acho que é o mais complicado, porque aquela pessoa, muita gente tem um relacionamento legal, tem amor e tal, e coisa aí é genético. Mas a ideia aqui do meu conteúdo é que a gente pegue ali uma leva que não chegue no ponto que consiga cortar o mal pela raiz antes de ver, opa, eu tenho um problema de dependência emocional, tenho que desenvolver melhor o amor próprio, solitude, aprender a lidar comigo, sem precisar de um vício, um comportamento, uma substância que me gere um prazer rápido e apelante. Entendeu? Então, assim, eu vejo... eu brinco que, assim, não sendo genético, a jornada é mais fácil para qualquer pessoa, entre aspas. Entendeu? Se é psicológico, é mais tranquilo de resolver. Você tá entendendo? Não desmerecendo nada, mas é mais tranquilo do que um problema claro. genético, fisiológico, assim, que tá enraizado nos seus genes e tal. É mais complexo. Mas, então eu sempre estava naquela busca, né, de preencher esse vazio meu. Eu brinco que eu consigo me conectar cada vez mais com muita gente porque eu me enquadro em todas as coisas. Eu tive problema na minha casa, eu tenho um perfil psicológico problemático, eu sempre sofri de dependência emocional, muita necessidade, tenho uma mulher. Eu nunca vejo pouca gente falando isso, mas eu era aquele cara que estava sempre ali na festa, atrás de uma mulher, e eu falo, né, o cara que, entre aspas, fala, é o pegador. Na minha cabeça é o maior dos dependentes emocional, porque ele tem que estar ali. No fundo, muitos desses caras morrem de medo de dormir sozinho, entendeu? Tipo assim, é uns trem doido. Não falo generalizando para todo pegador, claro, mas assim, às vezes o cara, no fundo, ele morre de medo de dormir sozinho, então ele tá sempre ali atrás de alguém para, sabe? Ou às vezes precisa daquilo para provar algo para ele mesmo, né? Que ele tem valor e coisa do tipo. Isso, uma ideia de uma coisa de validação. Que é uma outra coisa, sempre... E tudo tá ligado a uma baixa autoestima. Verdade. Uma falta de amor próprio. E até fazendo um parêntese, para as pessoas entenderem sobre essa questão do amor próprio, quando a gente estuda, entende a nossa cabeça em relação... O que nós pensamos em relação ao amor próprio, o nosso cérebro,